Seguinte, eu vou tentar explicar um pouquinho, passar para vocês um pouco da minha experiência como psicólogo aqui do sistema educacional aqui de Criatiano. Eu trabalhei em Haifa, trabalhei em várias outras cidades também, já estou 8, 9 anos na área da educação aqui. É um sistema bem complexo, eficiente e que tem muitas possibilidades para todo tipo de criança, desde aquela que realmente é uma criança que não tem nenhuma dificuldade de poder aproveitar seu potencial, ou aquela criança que tem alguma dificuldade de inserção no sistema. Então, quer dizer, recebem, as crianças com dificuldade, elas recebem vários tipos de suporte para que elas possam realmente se integrar e desenvolver adequadamente dentro do sistema. Vou fazer aqui uns rabiscos aqui para vocês poderem tentar visualizar o que eu estou falando, como é que funciona mesmo. A gente tem aqui Criatiano. Criatiano, obviamente, está ligado com várias outras cidades, também tem esse mesmo sistema de educação. Cada cidade dessa, elas fazem parte da região norte de educação. Todas essas aqui estão ligadas em Israel. Tá? E está ligado no sistema educacional social, também está ligado com o Sul. A gente vai falar de Criatiano, como funciona o sistema aqui. Esse sistema ele se reproduz em todas as cidades, tanto do norte quanto do sul. O sistema não... É o mesmo, eu ia perguntar agora, se existe alguma diferenciação. Não, o Ministério da Educação ele serve para toda Israel. Tem algumas especificidades em determinadas áreas, determinadas regiões, que não tem em outras, mas, no geral, 99,9% é a mesma coisa. Então, como é que funciona? A Criatiano, o sistema de educação, ela tem serviço de psicologia, isso aqui é o símbolo da psicologia, tá? Tem o serviço de psicólogo, que aqui em Criatiano nós somos 12 psicólogos. Para cada psicólogo a gente tem determinados números de jardins de infância e colégios, para que a gente acompanhe. Então, uma visita em média de um colégio mais 4 no jardim de infância por semana, dependendo de quanto o percentual de trabalho de cada psicólogo na cidade. E a gente acompanha, está acompanhando praticamente todas as crianças que estão chegando, que estão se desenvolvendo. A gente recebe as indicações dos professores, de quem está precisando de ajuda, de quem está precisando de reforço, enfim. O sistema também aqui em Criatiano, ele tem também aqui uma coisa aqui, um órgão que isso aqui chama, vou aqui escrever com letra em português para vocês entenderem, chama ITPAT, RUT, ok? O que é ITPAT RUT Ayelet? A gente trabalha em conjunto, ele é um órgão que nele tem enfermeiras, tem médicos que dão todo o acompanhamento do desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos de idade. Vacinas, tudo que é relacionado a vacinas, ao desenvolvimento, crescimento, exame de vista, exame de audição nessa faixa etária, é feito no Patucaia. Também, também a gente tem aqui um outro órgão que chama Matia, e também trabalha em conjunto com a gente. Dentro desse órgão, esse é o órgão que fornece o suporte necessário para determinadas áreas. Em áreas específicas de desenvolvimento, como fonoaudiólogo, como fala Ripuíba isso? Tem essa terapia ocupacional. Mas ela é mais voltada para a questão de desenvolvimento motor. Tem a motórica, que chama em hebraico motórica diná, que é a motórica fina, você saber como segurar a caneta. Tem a motórica agachá, que seria a motórica corporal, de como você consegue ter
como é que se fala? Equilíbrio. Equilíbrio e você poder ter coordenação motora adequada no ponto de vista não só de escrita, mas do ponto de vista corporal. Ele também fornece terapia emocional para as crianças que têm problemas de adaptação emocional na escola, ou que apresentam alguma dificuldade nessa. Depois a gente vai ver como e quando que eles dão essas ajudas, esse suporte. Temos também aqui, que também pertence a Iriá, em todas as cidades, tem a Revachá, que ela praticamente funciona mais ou menos num sistema de como um juizado de menores. Ela tem dentro da Revachá, ela tem assistentes sociais, ela tem alguém que funciona realmente como juizado de menores, para poder ver se as crianças estão vindo na aula, se precisar, eles solicitam até uma intervenção dentro da casa da pessoa. Eles fornecem uma outra série de ajudas também com terapia emocional, também com fonoaudiólogos, também com terapia ocupacional, enfim. Em paralelo a isso, eles acompanham todo o sistema, desde 0 anos até realmente o final do que é chamado colegial aqui. Se tem problemas de violência dentro de casa, se tem problemas de pais que estão se separando e as crianças não têm quem identificar, aí tem uma intervenção do que chama Revachá. Ok? Bom, isso aqui ainda tem um outro da prefeitura, e aí varia, como você perguntou se é tudo igual a todas as prefeituras. Não, todas têm alguns projetos específicos. Aqui em Criatel a gente tem vários outros projetos, além dos Ganim, colégio e todo esse suporte, tem alguns projetos específicos em relação à área de alimentação, área emocional. Todo ano eles estão renovando esses cursos, esses projetos paralelos ao sistema educacional normal. Agora, por exemplo, está tendo um projeto que eu estou fazendo parte também, que é em relação à alimentação, como ajudar as crianças a se alimentar, chama Efshar Barri, é possível, saudável, quer dizer, a partir daí você também tem uma série de colocações em que você ajuda os pais, se dá orientação para pais, não só na questão da alimentação, mas também como colocar limite para as crianças através da alimentação, enfim. E tem outros projetos, um projeto que chama Reshet Bitachon, que é uma rede de segurança para que também as crianças recebem suporte em todas as áreas, desde da área emocional, da área de fonoaudiologia e da área motórica. Enfim, tudo isso no final, o psicólogo também está aqui, a Revachá, ela vai abranger tudo isso e mais um pouco que eu vou falar agora. O que acontece? 3 anos de idade, até 3 anos de idade, a criança vai para um Maon, que aí é um ensino particular. Isso não é subsidiado pela prefeitura. 3 anos de idade, ela começa a poder entrar no GAN, que é optativo. Ela pode ou não, ela pode continuar num lugar, um instituto particular, ou ela pode já ir para a prefeitura e ter um ensino gratuito. Tem um pagamento simbólico anual, que realmente é irrisório perto do que... Vale a pena lembrar também que em Israel, 95% ou um pouco mais até, o ensino ele é público. Não sei assim, a gente vem com uma imagem de ensino público no Brasil, a gente se choca quando a gente vê um sistema desse funcionando. O próprio princípio de intervenção psicológica dentro da escola pública, nem pensar. Em escola particular, aqui ou ali, mas também é de uma forma bem diferenciada. Aqui é de uma forma bem ampla e um trabalho no pensamento sistêmico, em conjunto com vários outros profissionais de várias áreas que estão sempre interagindo um com o outro para poder identificar a dificuldade ou déficit de aprendizagem que alguma criança está apresentando. Tem aí algumas instituições de ensino que são ou antroposófica ou são os religiosos ortodoxos, que eles montam suas instituições de ensino particular. Quem quiser aprender e botar seus filhos lá, tem um preço a pagar também, ele é escola particular, mas isso realmente representa uma parte insignificante dentro de tudo, da quantidade massiva que tem na educação pública.
Então, quer dizer, com 3 anos, aí entrou na rede pública, você tem uma... eles chamam aqui de Tromrová. O que é Tromrová? Pré-obrigatório. O Rová é obrigatório. Com 5 anos, a criança entra em obrigatório no lugar da... 3, 4 anos, ela tem um pré-obrigatório. Nos ganinhos de 3 anos a gente está ali também. A gente está intervindo, mas de uma forma uma forma menos intensa do que a gente intervém nas idades mais avançadas. Então, se alguma gadênite manda para a gente alguma criança com determinada dificuldade, a gente verifica essa criança, a gente orienta os pais e a gente encaminha para o Itpatruta-Yeled. E a gente faz o trabalho em conjunto com o Itpatruta-Yeled, a gente recebe os laudos deles para a gente poder saber como a gente pode dirigir esses pais e poder dar o suporte necessário. Passou o Tromrová, chegamos para onde? Tira um trom, fica só um trom. Rová. O que é Tromrová? É pré-rová. Tem o pré-rová e tem o pré-rová. Vale a pena lembrar que às vezes aqui ele está junto com o pessoal do Gan-Rová, que é o obrigatório, ficar 4 anos e 5 anos juntos. E às vezes tem alguns ganinhos que os 4 anos estão aqui, junto com as crianças de 3. Às vezes é trom-trom com trom, e às vezes é trom com rová. Então aqui é trom-rová e rová. Bruno, você explicou a questão das idades, porque como aqui em Israel o ano letivo começa em setembro, aí a questão do cálculo das idades é um pouco diferente como no que é Brasil. diferente. Você chegou a explicar isso? Não, ainda vou entrar nisso Okay. logo mais para a gente entender como é que é calculado a questão do shnaton, a criança que pertence ao ano letivo, a determinado ano letivo. Bom, aqui começa toda a história, né? Rová, porque aqui é onde a criança com 4, 5 anos ela começa a ter direito de receber o subsídio, o suporte desse órgão que eu falei para vocês, que tem... Bom, não tem onde escrever, vou tentar escrever. Aqui tem aqui terapia ocupacional. Fonoaudiólogo, terapia emocional. Mais que tinha lá. Bom, eles fornecem também uma coisa que chama, que é muito importante, que é Ganenet Siach. Que ela é uma ganenet que ela vai sentar com a criança que tem dificuldade, apresenta algum déficit de aprendizagem, 1 hora por semana, 2 horas por semana. Isso é decidido em um determinado momento do ano. Se a criança tem direito a receber também esse benefício, se ela não tem, quanto que tem. Vale a pena lembrar que as horas que eles recebem, ela pode receber tanto um quanto outro, ou pode receber tudo também. Isso é decidido numa coisa que eu vou falar mais pra frente, que é uma espécie de... Até hoje eu não descobri Vadat Shiluf, qual que é a tradução disso. Mas é uma espécie de um debate que a gente tem para cada criança, para cada situação dentro do sistema. E aí é decidido para a criança se ela pode ou não receber essa determinada ajuda. A gente vai voltar isso um pouco mais para frente. Saiu daqui, a gente vai para o colégio. Escola, colégio. Que vai desde a Kita Aleph, primeira série, até a Kita Vav. Que é o Yesodi, que chama. Escrever português, mudar aqui, noção, Partindo daqui, isso aqui também, Mátia também está aqui junto com a gente.
A gente está em todas, né? Como você pode perceber, a gente vai também estar como Arevaha, a gente vai estar abrangendo tudo isso aqui. Ainda continua aqui no que a gente chama de Hativá. Hativá vai de Kita Zain a Kita... que seria mais ou menos o ginásio, equivalente ao ginásio no Brasil. Isso seria primário, né? Que chama ainda? Ensino médio, né? Fundamental. Fundamental 2 agora se chama. É o segundo grau, no caso? Não, primeiro grau. é médio hoje. Bom, eu não sei, a primeira, a quarta série, o que seria? Hoje é primeiro fundamental. Primeiro fundamental. Uma pequena mudança. Não existe mais essa conotação Nosso primário, primário, ginásio... não, é o fundamental 1, que é o primeiro ao E depois o ensino médio. E o fundamental 2 é o E colegial, como é que chama? Médio. Ensino médio. E o ginásio? É o fundamental 2. Fundamental 1 e Seria 2. mais ou menos equivalente. Bom, fundamentalmente falando... a ideia... Aqui tá VAV, é o quinto ano. É o quinto. É. Então, é isso aqui. O que seria o ensino fundamental 1 ou primário? Não, Fundamental... desculpa, é o sexto ano. É o sexto. É o sexto ano. Rei é quem seria o O quinto. VAV Que é o Zain. É o Zain. Então, isso seria o primário, o fundamental 1, aqui fundamental 2 é o ginásio, e aí a gente tem, vou botar aqui até um pouco menor, porque realmente nesta área aqui, que vai do Yud a Yud Gimel, a gente não dá serviço. A Arevaha continua sabendo o que acontece ali, mas a gente não intervém lá. E a máquina também intervém, também não. Só uma perguntinha aí nesse ponto, por favor. Qual é a idade que a criança tem que estar na Kitavá? Chega lá. Queria, por favor. A gente vai falar das idades, então. É porque você colocou o Atalha, de 4 a 5, de 6 anos, né? Só que eu queria saber Que Talef é a partir de 6 a anos. partir de 6. Sim, aí eu queria Ah, vai aqui saber. como é que ela é calculado isso, que o Raim colocou agora há pouco. Rolê, posso te fazer uma pergunta? Você comentou que no ensino médio, no colegial, vocês não interagem mais nesse ponto. Sim. Legal. Existe E só algum- te cortando um pouquinho, que isso foi justamente a pergunta que você trouxe, é tudo igual. Algumas cidades que recebem subsídio através do governo para interagem. eles têm alguma participação ali. Isso não são muito poucas as cidades que têm isso. Por que eu estou te perguntando isso? Porque como vocês interagem, eu não sei se porque geralmente essa idade, eu não tenho essa experiência, talvez muitos têm filhos aqui que têm essa adolescência, estão na adolescência, às vezes são mais complicados ou não essa fase para eles. É uma frase que realmente É, é uma pergunta. autonomia, aprovação, Sim. enfim, autossuficiência. Essa é uma frase. Existe algum outro suporte. porque até porque antes eu imagino que já teve aquele suporte para dar a base para Exatamente. isso. É justamente essa é a ideia, essa é a lógica do sistema de Pra não quando ele dar. chegar lá, já Porque tem ninguém, toda a nenhuma base. criança nasce ontem, né? Mesmo que venha de fora, ela também vem com alguma história. Teoricamente, ela tem que ter sido diagnosticada anteriormente. Então esse é o quer dizer, trabalho. agora tem algumas cidades que realmente dão e tem alguns projetos, como a gente falou aqui, existem alguns projetos específicos que abrangem também ali. E também tem o portfólio, que eles também dão subsídios de terapia. Aí já tem que pagar, mas também é um preço simbólico. E também você recebe um encaminhamento do psicólogo da prefeitura ou do próprio colégio, de acordo com a necessidade. Aconteceu nesse ano passado, aqui em Criatian, eu abri o ano numa escola em que uma menina da escola Kitarreta, ela foi atropelada e faleceu. Faleceu aqui em Criatian. Assim começou o ano. A irmã dela estava no Yud Aleph. Eu atendi ela, porque era caso de emergência. Entendeu? Então eu tive que intervir, só chamei ela para algumas conversas, a gente começou a abrir um processo de intervenção psicológica. Mas foi um caso especial. Nesse próprio colégio, inclusive até hoje, eles me chamam para intervir em alguns meninos o que chama Tichon Hativá Elioná, que é a Hativá mais acima, tem a Hativá, que seria o ginásio, tá bom? E a partir do colegial, que seria o colegial, a gente não dá mais entender. Até hoje, justamente como você falou, uma idade que traz muito mais uma problemática.
uma coleta maior, e que exige realmente intervenção, mas Ao mesmo tempo, também com esse trabalho feito anterior. um trabalho que foi feito anterior. Em relação aos anos que pertence ao que se chama Shnatona, que é, a criança que pertence a determinado ano. Aqui a gente começa as aulas de setembro até junho. Ok? Só que o cálculo não é através. Esse aqui é o ano Letivo. O ano letivo, o ano judaico, que a gente começa agora. Né? Só que o cálculo das idades ela não vai de acordo com esse período, ela vai de acordo de janeiro a dezembro. Então, se seu filho, dá um exemplo do meu filho, que está de 6 anos, que está Aleph, nasceu em abril de 2010. Para quem nasceu em 2010 até dezembro de 2010, ele tem que estar na Aleph. 2011, 2009, cadê? 2008, primeiro, sim, sucessivamente. Aí a gente vai abrir alguns parênteses aqui agora, para a gente falar o que acontece com as crianças, eu vou botar aqui, outubro, novembro e dezembro, que estão no GAN. Vale a pena lembrar também que, é importante frisar, que em Israel não tem repetência de ano. Como, não sei se ainda tem no Brasil isso. Tem. Tem, mas que ninguém repete de ano. Agora, tem. Inventaram até dependência. Isso realmente é. Bom, dependência já tinha um tempo atrás também. Mas em questão de repetir, criança fez prova, não passou, fez parte de recuperação, não passou, repetiu, vai ficar de novo no acesso, isso não tem. Esse parte, no princípio, a gente tem que decadem, como é que é? Ajudar, né? Avançar a criança sempre. Quer dizer, quando eu expliquei isso para Menaelita, a diretora do Cheiro onde eu trabalho, que no Brasil se repete, ela falou, mas se a criança fica 5 anos, com 18 vai fazer bar mitzvah na Kita Aleph, como é que fica? Qual que é a lógica disso? Você está só punindo a criança. Não. Que ela passe, ela primeiro com dificuldades, e aí a gente intervém de uma maneira ou de outra. Porque a gente tem vários sistemas de educação, não é só o GAN e o colégio de uma forma normal. A gente tem algumas vertentes ali de cada colégio, que é o que eu vou explicar agora, e eu vou começar pelos GANinhos. Não tem mais por onde, eu vou tentar baixar aqui. O que acontece aqui é GAN Ragil, GAN normal, até 3 anos de idade, que é aquele dos pequenininhos. Quando chega com 4, 5 anos, você tem, vou escrever, vou botar aqui, tem 3 tipos de GANinho. Ok? Vou fazer aqui um bem bolado. Então você tem aqui, chama de GAN Ragil, criança não tem problema nenhum, escreve, a criança fala, se comunica, tem uma interação social adequada, vai para um GAN normal, com crianças com um funcionamento normal. A gente tem um outro GAN aqui que chama GAN Meshulav. Meshulav, o significado é misturado. Mas na verdade o que é? São algumas crianças com uns problemas específicos, pode ser problema de comportamento, pode ser problema social, de interação social, pode ser problema de fala, pode ser problema, não faltam problemas, até um problema específico que, se ela estiver dentro de uma outra, com outras crianças que têm um funcionamento adequado em todos esses outros aspectos, ela pode receber um push e começar a funcionar de uma forma adequada também. Quer dizer, o grupo vai acabar elevando o condicionamento dessa criança do ponto de vista psicológico, cognitivo e social. A gente tem um outro GAN aqui, que é um GAN que chama GAN Sfati. Aquelas crianças que têm problema só de falas. Fluência verbal, dicção, uma série de problemas que são baseados na língua, na fala. E aí tem um GAN que são um GAN com poucas crianças. A gente vai lembrar que aqui a gente tem mais ou menos 35 crianças, aqui a gente tem mais ou menos 35 crianças.
Um GAN disfatia você tem mais ou menos 12 crianças. Ok? Parece uau, vou botar meu filho no GAN disfatia, né? Que ela fala que tem um problema e aí ele vai ficar... Mas acontece que GAN disfatia, o que é? Aqui em Israel a gente chama de Hinur Meyuchad, educação especial. A conotação de Hinur Meyuchad, de educação especial aqui em Israel, ela é completamente diferente do que é no Brasil. Hinur Meyuchad é uma educação especial para crianças com uns tipos de problemas específicos, ou fala, mas que dali ela pode desenvolver e voltar para uma classe normal. A conotação de educação especial no Brasil, que é autismo, que é síndrome de Down, isso aqui tem uma outra conotação aqui, que é uma educação especial outra. E também a gente tem GANI para esses tipos de criança com educação especial, que elas têm alguma raiz na questão biológica ou algum problema genético, e aí elas recebem esse suporte. Alguma pergunta até aqui? Eu vou falando, vocês voltem que... Então, o que acontece? No GAN, cada GAN lá, ou seja, aqui, a gente tem, vou escrever aqui, GANENET. Mais uma Sayat, que é uma ajudante da GANENET. Qual é o nome da ajudante? Sayat. Ok? Isso nesses ganim aqui, ok? Aqui você tem Ganenet mais duas Sayat para ajudar. Duas ajudantes para as crianças de 3 anos. Em Israel, a Ganenet ela é considerada Menaelet HaGan. O que é isso? É a diretora do GAN. Como a gente tem diretora do colégio, ela é responsável pelo que acontece. Ela está submetida a um tutor, a um comando acima dela, ela tem uma orientadora e ela está submetida a Misrad Hinur, tá? O Departamento de Educação, e também está ligado com o professor. Então aqui você tem duas ajudantes, aqui você tem um ajudante para cada um. Aqui, quando você chega no Hinur Meyuchad, no GAN Sfati, no jardim de infância, que você tem específico para crianças com deficiência verbal, ou outras deficiências, tem GAN também, outro aqui que eu vou colocar, que não tem aqui em Criatema, tem em outras cidades, crianças com problemas de comportamento, na rotina, comportamento. Ok? Isso não tem em Criatema, tem em outras cidades. Aqui também, todas aqui, a criança que tem problemas de síndrome, ou autismo, ou síndrome de Down, ou outros afrautos na fichota que tem, também são mais ou menos 10, aqui também é mais ou menos 10. Isso aqui não tem aqui em Criatema, mas tem no sistema. Talvez uma hora vá, ou já teve no passado, fecharam, voltando a pessoa direto. Então o que acontece? As crianças no GAN, nesse GAN de 4, 5 anos, no GAN Rová, ou Trom Rová e Rová junto, elas, quem nasceu em outubro, novembro, dezembro, final do ano, ela tem direito ou opção de ficar mais um ano no GAN, se ela quiser. Isso acontece muito com o Oleh Haddad, que vem de outro país, com dificuldade de aprender o idioma, não consegue se comunicar, não consegue aprender. Isso tem uma influência emocional na criança, porque ela começa a começar com um déficit emocional também. Ele já foi pro Aleph, ele tá com 5, né? Aí Ele faz 6 anos. ele tá com... Não, então ele podia tentar no GAN também, é uma opção. Ele faz 6 anos. Ele está no Natal, porque pertence ao ano da primeira série. Tinha uma opção de botar ele no GAN, mas ele estava onde no Brasil? No Renascença. No Renascença, mas estava no Jardim. No Infantil 5. Infantil 5, fundamental 1, fundamental 2.
O infantil 5 é o último ano antes do fundamental. É, como se fosse um Eu creche. chamava Que é o aqui. primário. Seria o comba. pré antes Seria do o primário. Ah, chamava quinto ano. É o que passa Não, ali, não, entre o 5 e o não. 7. Ele já ia pro primeiro agora. Ele foi primeiro primário agora. Do ano dele. Ele vai ter uma possibilidade de ficar mais um ano na Quitara. Se realmente não ver como é o desenvolvimento dele durante o ano, se ele está aproveitando, se está entendendo, e se ele se integrar de uma forma adequada, provavelmente vão botar ele para quitar segundo ano. Se ele tiver alguma dificuldade, estiver entendendo nada, estiver rabiscando o que ele quer na sala de aula, falar para ele, deixa ele aproveitar mais um pouco o Ele tá fazendo as lições direitinho, porque lá também já tinha. a gente vai ter que ver como é que ele está desenvolvendo, principalmente na questão não verbal, né? Para ver se. Não só emocional, mas também a prática, matemática, fazer conta, entendeu? Para ver se realmente ele está captando, coisas que não precisam de idioma. Hoje eu achei uma coisa bem bonitinha. Eu tava no ponto de ônibus e eu não entendo patavinas, né? Aí tava. Eu acredito que deveria ser algum número, não sei o que era aquilo. E ele começou a ler, ele sozinho, que ele gosta, ele começou a ler e falar bem baixinho. Então isso eu já percebi que ele já está Tem entendendo. chama יכולת הפנמה, um potencial de internalização do idioma. Isso é bom, porque ele já está repetindo, já está procurando, ele já está internalizando e memorizando o que é mais Na importante. placa ele foi repetindo, que ele foi falando que as letras, as coisas que ele sabia. Achei bem Isso bonitinho. é bom, Ele porque ele começou já a está bem, ler. ele está voltando. Dentro disso aqui, como que funciona essa questão aí de, por exemplo, você falou que se ele tem dificuldade de adaptação, ele poderia talvez voltar ou repetir, Não, né? voltar agora e não volta mais. Voltar, não, repetir, Agora né? fazer de novo o mesmo Fazer de ano. novo. Como é que isso funciona? Isso não traz prejuízos, né? Eu tenho, por exemplo, o caso do meu filho, é um aluno excelente lá no Brasil, assim, primeiro da classe, deve estar com 15 anos, né? E ele fez 15 anos agora. Então ele já teria que estar no ensino médio. Só que colocaram ele o nono é o que está... Último ano, né? Tete, né? Tete. Ao último ano do... E eu tenho até um pouco de preocupação, porque é um menino muito centrado e eu não sei o que isso psicologicamente pode dar para ele. Porque assim, né, é como se fosse um retrocesso, mas eu sei que ele está tendo dificuldade com o hebraico. Apesar de que ele está estudando, já está Se a alfabetizado. dificuldade for só na questão do idioma, é uma coisa. Se a dificuldade no idioma influenciar, está influenciando outras áreas, o emocional, o aprendizado cognitivo na área de matemática, ou de, inclusive de aprendizado de outro idioma, de inglês, por exemplo, que tem também, aí a gente tem que realmente fazer um debate sobre ele. A professora vai conversar vou chegar lá que tem em colégio, mas tem uma função dentro do colégio que chama Yoetz Finuchi. E ela a tradução seria mais ou menos conselheira educacional, seria uma orientadora do que a gente conhece no Brasil. Mas essa orientadora no Brasil, ela tem uma formação em psicologia. Aqui existe essa profissão, Yoetz. E em todo colégio tem uma Yoetz Finuchi, uma orientadora que ela está ali recebendo todo esse fluxo de criança com problema disso, sem problema daquilo, que precisa de ajuda nisso, precisa de ajuda naquilo. A professora da classe dele vai falar para ela, tem um outro brasileiro, que não está entendendo, acho que não entendi nada do que eu estou falando, as coisas vão tudo errada para mim, está triste, não tem mais amigo. Ela vai sentar, vai ver o histórico da criança, vai chamar o psicólogo do colégio, que não necessariamente sou eu, mas provavelmente o psicólogo do colégio vai me chamar, porque eu sou o psicólogo do colégio. Então, a gente vai entrar ali para poder entender e a gente vai sentar, a gente vai avaliar, realmente fazer um parâmetro de como que ele era no Brasil, as notas que ele tinha, os pontos fortes, os pontos fracos dele, aonde que ele está cua. Preso, parado. Não, Onde ele está com obstáculo, né? Tá travado. Travado. Travado, entendeu? O que não está fluindo. E a gente vai fazer uma decisão em conjunto. Sou eu que vou decidir,
não é a Joetze que vai decidir, não é a diretora que vai decidir, todo mundo junto. A gente vai ver se tem laudo, se tiver alguma coisa em língua, a gente vai ver. Já passou por aplicar algum exame de vista, exame de audição, para a gente poder saber. A gente mapear essa criança e a gente ver, pegar a decisão a mais acertada, próximo do que é mais correto para ele. Mas Nem sempre a gente o acerta. tempo que se espera a adaptação com o hebraico? Sem dúvida. Para Como quem é que seria? chega de fora, a gente tem 3 anos que a criança, a gente jamais vai tocar nela de uma forma de passar ela para chama Hinur Meuchad, para educação especial. Por quê? Porque justamente tem esse período de adaptação, de internalização do idioma novo. E logicamente que consequentemente ela também não recebe essas ajudas aqui, porque essas ajudas aqui, galera inicia, ou quando chega na escola chama Morá, professora Metakenet. Ok? Metakenet é de Tikkun. Não, que apareceu Tikkun agora. Metakenet é correção. Metakenet corrigir. Metakenet é a pessoa que vai estar ali. Tem isso no Brasil? Tikkun é correção e Metakenet é quem corrige. Como é que se fala em português? Tem isso no Brasil, essa função no Brasil, uma professora de reforço, vamos dizer assim. Né? Que ela vai chegar também, como a Gana chega no GAN, dar uma hora de individual ali com a criança, ensinando o que ela não sabe, e também no colégio tem. Essa ajuda, todas essas ajudas que Matia oferece, elas são ajuda da parte do subsídio do governo para Hinur Meuchad. Antes de mandar alguém para Hinur Meuchad, educação especial, a criança tem que receber uma quantidade de ajuda para falar, olha, tentamos isso, tentamos aquilo, tentamos aquilo, não tem jeito. Essa criança aqui precisa realmente ir para um colégio com educação especial. E a propósito, chegando no colégio, a gente também tem algumas subdivisões. Você tem um colégio Ragil, comum, crianças que voltam a aprender a ler, escrever no tempo certo, interagem no tempo certo, configuram uma forma de ser adequada à idade, conseguem articular o seu jeito de ser, mesmo que seja o Lehadash, a cultura que está recebendo ele. Então ele vai para o Besefer Ragil. Tem também uma coisa que chama Kitá Ktaná. O que é Kitá Ktaná? É uma classe pequena, especial, dentro de um colégio normal. Eu gosto muito dessa palavra normal. Ragil normal, acho que não... Me lembro lá da tua moto, não é muito adequado, mas enfim. Hã? Colégio tradicional. É normal, assim, apesar de padrão. Melhor. E aqui está essas crianças que têm dificuldade, seja comportamental, ou seja, PTI, que não conseguem desenvolver sem uma ajuda a mais. Só que essa classe ela é dentro de um colégio normal, ou padrão. E tem também um colégio, vou fazer mais uma aqui, que é o colégio de Hinur Meuchad. E aí já a história é outra. Aí já é um colégio realmente um abraço pessoal. É um colégio realmente que é especializado em educação especial, que ele tem muito mais do que uma professora, muito mais do que uma Yoetze, muito mais do que uma Menaeret, muito mais uma Sganit. Tem uma função dentro do colégio que chama Sganit, que é uma mulher que é o braço direito da diretora. Mas é como se fosse temporário, né? Não é que ele passa todo... Teoricamente é temporário. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu vou te falar que, olha, de qualquer forma, para a criança entrar no Hinur Meuchad, os pais precisam estar
de acordo. Se o pai falar, eu não quero que meu filho vá para o Hinur Miuchad, tem ninguém que vai te obrigar. Vão tentar convencer de todo jeito, forma e baseado realmente em fatos reais. Mas ainda a decisão final é do pai. E além da Kitaktaná, Hinur Miuchad, talvez que tem mesmo no Bet Sefer, e tem, lógico, o colégio para crianças especiais, de autismo e etc. A fraude nafshot. Problemas genéticos. E a Hativá tem também todas essas mesmas três coisas. Em que as crianças também, chegando depois da Hativá Elioná ou Tichon, aí a gente não intervém mais. Então o que eu vou falar aqui um pouquinho mais de como faz para receber essa aqui, essa ajuda de mate. Chega uma determinada época do ano, a Ganenete olha para a criança, fala, essa criança está com problema, não está entendendo, está sozinha, não está interagindo. Chama o psicólogo para ver, o psicólogo vem, primeiro pede uma autorização. Toda criança que vai passar pelo olhar do psicólogo precisa que os pais assinem, chama de Askamat, concordância, para observação. Os pais têm que concordar. Fala, Askamat é uma autorização. É uma autorização. Autorização para que os pais realmente permitam que o psicólogo entre no GAM e olhe o filho dele. A partir daí, o pai autorizar, o psicólogo entra, vê, conversa com o Ganenete, chama os pais, depois que ele olhar a criança, e vai fazer uma espécie de teste. Tem testes curtos, tem testes longos. Todo teste, ele é uma ferramenta psicológica. Não, beleza, eu te conhecer. Tem, um grande abraço. Teste psicológico. Os testes. Todo teste, ele é um clifune, ele é uma ferramenta de análise. Pode ser desde uma tatspit, que a tatspit é observação. Chega no canto do GAN ou da escola, você está vendo o que a criança está fazendo. Se 10 minutos a criança já, o que esse cara está fazendo aqui, depois de 20 minutos ele já entrou dentro da rotina dele e ele vai fazer o que tem que fazer, então você fica ali, você vê se a criança está, quais são as características específicas dessa criança, como que ela interage com os outros, qualquer dificuldade que ela está tendo. A partir daí, você vê realmente, você pega os resultados, história? Não é história, é os resultados que ela obtém, as notas, os resultados do desenvolvimento escolar, mais ou menos boletim, desenvolvimento escolar. Você vê que realmente está baixo, você vê que realmente tem problema aqui de língua, tem problema aqui de matemática, tem problema ali também refrativo, social. Enfim, aí você vai chegar, faz um teste, pode ser desde a observação, ou você sentar mesmo com a criança e fazer um teste pequeno, um teste grande, um teste longo. E aí você escreve um laudo e realmente vê as necessidades que ela tem. Aí você dá a sua, vamos lá, sua recomendação. Recomenda uma palavra bonita, mas enfim, é isso que é. Você recomenda, até porque você não define, né? Vou determinar, ele tem que receber. Você fala, eu recomendo que a criança receba Ganenetsia, no caso do colégio, ou Ganenetsia no caso do GAN, dá uma Ganenetsia extra, dá uma hora individual para ele, ou no caso da escola, que ele receba uma Mamorá Metakene. Mas ele também tem problema de língua, é melhor que ele também uma clina Ipikshore, que chama fonoaudióloga, também dê para ele. Se não tiverem, aí esse pessoal aqui, Matia, ele vai ver quantas horas eles têm disponível. Questão de subsídio, tudo é dinheiro, né? A pessoa que vai trabalhar também recebe salário. Tem que ver se o governo disponibilizou verba, tá? Disponibiliza uma quantidade de horas. Vamos ver quais são os casos. Aí vão fazer uma cedera de friota, uma prioridade, né, de todos os casos que tem. E aí vou começar a distribuir as horas. Você fala, olha, a gente tem, para uns a gente tem isso, mas não tem isso. Então isso aqui a gente vai encaminhar através do patrocinio, que vai dar um encaminhamento
vocês recebem um subsídio, a pessoa recebe um subsídio, desembolsa uma quantia simbólica e recebe alguma ajuda através. Ou, uma coisa que eu escrevi, ninguém perguntou e ficou aqui, estão os projetos, ou através desses projetos alternativos que a prefeitura fornece. Você fala, olha, tem aqui também, tem vários projetos bons, que também tem aqueles terapeutas, tem aqueles profissionais que também não mais ou menos o mesmo tipo de serviço que essa instituição Máter, ela dá. Tentar arrumar essa ajuda para essa criança de algum jeito. Ela sempre vai estar acompanhada, né? E ela vai sempre estar acompanhanda, obviamente ela, a partir do momento que é a Ganenet ou a professora encaminha a criança até nós, a gente abre uma pasta com todos os dados, aí sim, todo o currículo escolar desde 3 anos ou até antes, né? No caso que a gente pega no Patruta Yele, todo o histórico, como nasceu, se nasceu antes do tempo, depois do tempo, teve problema na gestação, os primeiros anos de vida, quando ele começou a falar, quando começou a andar, porque a gente faz um zoom alto primeiro, vê a tumular, depois dá um zoom na linha específico em cada fase. Como é que foi? A criança, hoje eu mesmo atendi um caso, a criança até 2 anos e meio não falava. Para poder dizer. Passou no Itu, quer dizer, esses 2 anos e meio ela acumulou um déficit emocional muito grande. Ela era gêmea, tem um irmão gêmeo. O irmão gêmeo consegue fazer tudo E ela não. e ela não. E ela cresce olhando o sucesso de um e se colocando para baixo. Então chega hoje, 4 anos e meio de idade no GAN, a criança joga cadeira. Esse é a Tikshaw, é a comunicação dela com o meio, para expressar tudo aquilo que ela tem dentro dela. Então ela joga, a gente fala, ela não consegue se deparar com determinada frustração, ela bate na criança, joga a cadeira, e aí o psicólogo entra e vai fazer todo esse trabalho, esse processo de escaneamento de quem é aquela criança que está na sua frente, família, de onde veio, para mover o modelo ecológico da criança, né? Meio que ela cresceu, que casa que ela cresceu, que educação que ela recebeu, que irmãos, família, que tal, para a gente chegar em um diagnóstico próximo não do perfeito, mas próximo do correto. Nem sempre a gente acerta. Ou a gente acerta por um tempo, mas não por todo o tempo. Isso também depende muito dos pais. Comprometimento dos pais. Colaboração. Um pouco mais, né? Participação. Para você se disponibilização do pai. Uma outra coisa que é importante falar, no GAN roubar, eu falei que essas crianças aqui, elas têm direito a ficar 1 ano a mais, né? Tem determinada parte do ano também, para todas as crianças que têm 5 anos de idade, que o ano adicional que chama Shana Nosef, no jardim de infância, em vez de ir para a primeira série, ficar mais um ano no GAN brincando, mais um ano de caguigar, de festa no GAN. Por que a gente fala que só essas crianças aqui tem? Na prática, assim, na lei é isso aqui. Na prática acontece que crianças que nasceram em agosto também acabam ficando, em junho acabam ficando. Mas, teoricamente, realmente, são as crianças do último trimestre do ano que têm esse direito, sem precisar passar teste psicológico, sem precisar. O pai chega, olha, eu quero que meu filho fique mais um ano no GAN. Ele fala para a Ganenet faz uma lista daqueles que querem ficar. O pai tem que ter um motivo, não é só que, por quê? Porque meu filho ele gosta de brincar de carrinho, você vai ficar mais um ano brincando de carrinho. Só que você vai ver pro lado cognitivo da criança, a criança gaon, a criança é um gênio, não precisa ficar. Mas quem que fica? Aquelas crianças que têm um problema de amadurecimento, não é problema emocional. Amadurecimento emocional é diferente de problema emocional. Problema emocional, a criança vai carregar para ela até 40, 50 anos de idade. Às vezes a vida toda. Maturidade emocional é que nem fruta. A banana ela é verde, ela fica amarela, embora aqui em Israel ela é sempre verde, quando ela já está Mas ela tem esse processo natural de amadurecimento. Você pode até acelerar um pouquinho. Você pega a banana, você põe em jornal, né? Mas você não consegue acelerar mais do que 1 semana.
mesma coisa a criança não amadureceu, ela chega no GAN, ela não tem nenhuma iniciativa para pedir ajuda. Ou ela chora por qualquer coisa, porque não sabe enfrentar, alguém pegou o brinquedo dela, ela chora. Ela não tem uma capacidade de enfrentamento social boa com as outras crianças. Ela fala sempre com a carinha assim de lado. Ela não enfrenta, ela tem realmente um pouco de maturidade ali. E por que a gente fala? Porque isso aqui, ela está próximo do final do ano já. Então aqui a gente está falando de maturidade emocional. Quando a gente fala antes disso aqui, a gente está falando de problema emocional. Por causa da idade. A gente sabe que nessa idade, na minha idade, né, não tem diferença nenhuma, 6 meses a mais ou 6 meses a menos. Mas nessa idade, ela é uma parte considerável da vida da criança. O que acontece? Uma criança de 4 anos que tem um atraso de 6, 8 meses, se ela ficar mais um ano, no próximo ano ela vai estar com 5,5, ela vai terminar o GAN com 6,5. A próxima criança com quem ela vai estar nesse mesmo GAN, que ela ficou mais um ano, vão chegar com 3 anos e meio, 4. Ela vai fazer assim, ela vai receber um pouco mais de segurança. Enfim, tem uma série de consequências, para o bem e para o mal também. Então, por isso que essa decisão é uma decisão que tem que ser feita também em conjunto com todo mundo. E em um determinado período do ano, que geralmente é em março, assim, a gente senta com a galera, a gente vê com as crianças que tem uma pergunta em relação à maturidade dela, porque ela não enfrenta, porque ela chora, porque ela não consegue separar do pai na hora que o pai deixa no GAN. E aí a gente chega numa conclusão que essas crianças realmente podem ficar. Quem o pai que chega, que quer saber antes, teoricamente, a gente fala que todo mundo tem que ir para a quinta rápida, todo mundo tem que ir para o primeiro ano. Agora, tem um pai que insiste muito, porque eu conheço o prefeito aqui de Criatéu, eu conheço assim, olha aqui, vamos ver essa criança, aí ela tem que passar um teste, propriamente dito, psicológico, para a gente poder fazer realmente um mapeamento das potencialidades dessa criança, tanto do ponto de vista verbal, quanto do ponto de vista Bitsui e Bitsui é operacional? Operacional é uma moda. Ok? Tipo, você faz o teste, você vê como a criança funciona, ela recebe o IQ dela e a gente se relaciona também, não só no IQ dela, mas também em cada uma das tarefas que a gente apresentou para se realmente ela é apta. E, às vezes o problema é da criança, o problema é dos pais, principalmente nesse caso, que as crianças são nasceram em junho e elas não têm nenhum atraso, o pai quer manter ela no GAN, atende com mais uma necessidade dos próprios pais do que uma da criança. Bom, isso aqui eu falei, então, para receber essa ajuda aqui, só que é chamar no CEP, né? Ficou claro? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, somente. Estava conversando com inclusive no GAN que você visitou, né? Que é o Rimon, aqui, né? Um dia desses a namorada disse, olha, eu acho que ele vai precisar. Disse, olha, eu acho que ele vai precisar de um reforço de hebraico. Ela falou para mim isso. Isso não existe. Nesse momento a criança acabou de chegar, não tem reforço de hebraico. A gente pode tentar encontrar aqui no mercado alguém que realmente ensine, tem algumas horas extras, sente com ele, com algumas lições de casa. E a gente vai ver. Eu posso até sentar com ele, fazer esses mesmos testes. Vai fazer com ele em português para saber o nível de como eu falei antes, o potencial de internalização do idioma, de manipulação de dados, enfim, ver realmente como funciona a estratégia cognitiva dele. E aí fala, olha, realmente, a criança está falando em português, eu pergunto para ele o que é amarelo e azul, ele fala que são cores, eu pergunto para ele qual a semelhança entre banana e maçã, ele fala que são frutas. Então, quer dizer, ele tem uma capacidade de abstração muito boa, também tem muito problema, porque a questão é idioma mesmo. Idioma não tem outro jeito, tem que viver o idioma para aprender, tem que investir nisso, sentar e aprender. Que é a proposta dentro dessa pergunta, ligado, existem escolas que têm um programa de adaptação uso-língua mais do que outras? Existe isso? Existe, principalmente para os russos, existem bastantes projetos, infelizmente para a gente, com a ajuda da Dilma, a gente vai também ter. Nós vamos ter projetos desse tipo também. Tem alguns projetos que chamam, projetos específicos, nomes específicos para suporte só para aqueles
aprendendo a desenvolver a língua. Para russo, às vezes essas professoras que chegam para ajudar essas crianças a desenvolver o idioma, eles enfiam, não só russo, eles enfiam um etíope aqui, eles enfiam um sul-americano ali. E como todo mundo, ninguém fala hebraico, todo mundo aprendendo, uma criança ajuda a outra. A comunicação ela é feita de uma forma, na linguagem que a criança entende. E aí, isso, em alguns gaminhos tem esse projeto. O colégio é muito mais fácil. Pergunta, Rony. Aí, se a gente está falando, não sei, no caso, não é especificamente do meu filho, porque a gente está falando no geral, mas se você tem uma criança que ou vai estar no final até o VAV, ou no VAV ou no Zayn, o que acontece? Quando você vem falar o português, é complicado ali, ok. Mas se a pessoa tem o inglês, facilita alguma coisa no desenvolvimento? A criança tem o inglês, muda alguma coisa de figura? É um plus, eu vou dizer que não tem. Não para nós. Não para nós. Para a interação, sim, não facilita, é um plus. Tipo, vai ter que aprender hebraico, mas pelo menos ela vai ter uma ferramenta a mais para poder se comunicar e expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela está pensando, como ela deve reagir, se ela quer ir no banheiro, se ela está de saco cheio, legal. Falar daquela saída, em vez de usar máscara, em vez de ela usar uma linguagem, como se fala ali, uma linguagem de violência, não aguento mais, ela não sabe falar. Ela joga a cadeira, ela joga. Eles usam a criança, né? Tem que manifestar que está sentindo de alguma forma, exteriorizar aquilo de alguma maneira, que nem sempre sai de uma forma positiva. Então, se ela tem o inglês, as professoras falam inglês. Crianças nem todas, mas elas é uma ferramenta mais até para que o outro tente entrar em contato com ele. Tem crianças que falam, querem falar e acabam exercitando isso. É uma boa, né? Obviamente que é um plus, sem dúvida. Ok? Eu queria te perguntar, o método mais ou menos que você faz aqui em Israel com relação às crianças, o LIM, é imersão. Você pega a criança que acabou de chegar em Israel e coloca sentada na sala de aula, onde todo mundo em volta está falando hebraico. Tipo, a criança não faz o UPAN, o adulto faz o UPAN, a criança não faz o UPAN. A criança entra direto, mergulha direto naquele... Desculpa, gente. Muito obrigada. Então, a criança não faz o UPAN, a criança está direto no ambiente que todo mundo em volta dela está falando só hebraico. E o que se passa na cabeça da criança? O que se pode esperar? Em quanto tempo a criança sai daquela situação inicial de desespero, que não está entendendo nada, para uma situação que começa a entender alguma coisa? Isso é uma muito boa colocação. Inclusive. Posso só complementar a pergunta dele? Existe algum, não sei se estudo, alguma coisa estatística que, porque, lógico, tem crianças e crianças, não adianta, cada um reage de uma forma. Existe algum estudo que diz exatamente, mais ou menos, olha, a gente tem um estudo que, por exemplo, 80% levam na boa, vão encarar isso na boa e saem, ou 20% tem esse tipo de problema, 10%, 30%, nesse momento? Ótima colocação, isso dá a oportunidade até de Leiterres de me conectar, de poder levantar um ponto aqui importante. Primeiro, essa visão de que a criança está em desespero, uma visão do adulto. A criança não está em desespero. Por que ela não está em desespero? E tem algumas estatísticas, eu vou também falar disso. Por quê? Porque a criança até 12 anos, ela está estabelecendo ainda o vocabulário dela. Você pega uma criança de 10 anos, você abre o dicionário, tem palavras que ela não conhece ainda. Ela vai aprender essa palavra. Da mesma maneira, uma criança de 4 anos que acabou de mergulhar, qual que é o vocabulário dela? É igual ao meu? É igual ao seu? É igual ao de alguém? É aqui, né? Ela está aprendendo ainda. Então, o que ela vai aprender? Isso aqui é mesa, ela já sabe que isso aqui é mesa. Ela sabe que agora isso aqui chama mesa de shulchan também. Então, ela começa a nomear, como se fosse aprender em português alguns sinônimos do mesmo objeto. Então ela está muito mais, o funcionamento cognitivo da criança é muito mais aberto para aprender, porque ela está nessa fase de aprendizagem, de captação até do próprio idioma, das fatem, do idioma materno dele, ainda está desenvolvendo. Então, por isso a capacidade, para o Hashem, a gente foi criado de uma maneira
em que nessa faixa etária, a criança está aberta para desenvolver o vocabulário específico. Então, se ela tiver 2, 3, 4, ela vai desenvolver 2, 3, 4. A questão é, aí, qual que é a estatística, quanto tempo, isso vai variar de criança para criança. Se a criança tiver tudo fixo, audição perfeita, visão perfeita, ela vem de um núcleo familiar perfeito. Eu falo perfeito sem utopias, Normal, né? Padrão. Ela tem também não tem nenhuma dificuldade de interação social, ela veio do Brasil, sei lá de onde, tinha muitos amiguinhos lá, fazia as continhas de matemática, fazia a lição de casa, criança padrão. Ela tem um período aí, 6 meses, ela já está falando, mas ela já se integrou. Terminou o ano, ela já está apta, com um vocabulário mínimo, mas ela já está apta, já tem algumas ferramentas para outras ferramentas, se tiver inglês melhor, ela já tem outras ferramentas para adquirir aquilo que ela quer. O que toda criança quer? Aí eu vou entrar um pouco na parte psicológica por causa dessa pergunta. São três sensações que a criança precisa ter dentro dela, não importa onde ela cresce, que é a sensação de, isso já ajuda a tradução, irpatiut, que alguém realmente se importe com ela, precisa realmente ter essa sensação de que existe nesse mundo alguém que é capaz de virar o mundo do avesso por causa dela. Aí ela tem a sensação de proteção, a sensação que ela tem é costas quentes, né? Não importa a porcaria que eu estou fazendo na vida, minha mãe, meu pai, seja lá quem for, vai aparecer meu super-herói aqui, vai me salvar. Isso causa para ela o quê? Uma sensação, que é a segunda sensação que é importante que ela tem, que se chama Tchushat Shayachut, que ela tem um sentimento de pertença a determinado núcleo específico. Então, quer dizer, meu pai, ou minha mãe, sei lá quem for, ele vira esse mundo, eu sei que eu pertenço para ele e para aquele time ali, entendeu? Isso que gera mais, que é a terceira Tchushat, importante para uma planejamento infantil. Tchushat Mesugalut, Capacidade. sentimento de capacidade, de realização. Entendeu? Ela acha, bom, então, se ele se importa tanto comigo, se eu pertenço a ele, então eu sou capaz de produzir de estabelecer determinada relação. Eu consigo que o outro goste de mim, eu consigo ser parte, então eu consigo, eu posso. Isso são as 3 truchotas, sensações básicas que a criança precisa ter. Sério, até aqui. Só para a gente finalizar, assim, que eu queria entrar realmente aqui, como é que a criança recebe através do marker, que a gente, que vem, eu faço o teste e tal, a gente senta nesse fórum específico com todos os profissionais multidisciplinares e a gente decide se a criança vai receber. Ela recebeu, ganhou determinadas coisas, não funcionou, não ajudou, a criança está ainda mal, o que a gente vai fazer? Isso chama, esse primeiro momento, esse primeiro fórum, chama Vadat Shiluf, que é para integrar, misturar ele com outra forma de ensino. Não deu certo, o que vai acontecer? Vai para o que chama Vadat Sama, que aí vai ser decidido realmente se a criança vai ou não vai para uma educação especial. E aí é um fórum um pouco mais complexo. Vamos falar realmente da problemática da criança. Vão dar algumas opções, tem colégio assim, tem colégio assado, pode ter que estar nada dentro do colégio normal, tem colégio já especializado que tem mais do que professor, tem por classe, assim, tem todos esses profissionais aqui, eles estão dentro do Hinur Meiuchad, já dentro da escola, a criança recebe intensivamente ajuda. É um plus, obviamente, que cria um estigma também para a criança, né? Isso é uma das reclamações, e uma da Nagdut Rejeição? Comportamento. Não. Ele é contra, né? É contra a idade dos pais, a resistência dos pais de botar, porque, meu filho, o amiguinho dele, o vizinho dele, tá todo mundo no colégio aqui, pô, meu filho no meu padre, colégio de retardado. Não é. E não é, eu estou falando nem do colégio especial de educação, eu estou falando do Meiuchad, que é o que tem uma gama de ajudas para proporcionar que realmente ela configura um ensino mais direcionado
para as necessidades da criança, para que ela um dia possa realmente voltar para um Renault Rally, o que geralmente não acontece. Mas tem muitos casos que também acontecem, que tem sucesso, porque a gente parte do princípio que o IQ, ele acompanha, o IQ é uma coisa que acompanha a criança a vida inteira. É uma capacidade de aprendizagem. Se ela tem IQ com 3 anos 80, vamos dizer assim, 75, ela não vai ter um IQ 90 quando ela chegar, ou 100, quando ela chegar no ginásio, colegial. Ela vai melhorar. Depende do déficit. Né? Se ela conseguir aumentar ali e explorar toda a sua potencialidade, ela realmente pode se reintegrar no rally. A grande maioria, infelizmente, ela realmente precisa de um suporte. Não significa que a criança é pior ou é melhor. Isso é fora de questão. O melhor e o pior ele é muito relativo, a gente está sempre falando para quê. Às vezes a criança precisa realmente de um suporte a mais. Aquilo que a gente sempre fala, nenhuma criança precisa se destacar em todas as áreas. Tem criança que se destaca mais em matemática, outra que se destaca mais em geografia, outra que se destaca em artes, outra que está nem aí para estudo, ela tem um potencial muito melhor para invenções, sei lá, científicas ou artísticas ou música. Então não precisa melhor ou pior. Isso não é sinal de sucesso para ninguém, eu acho, e muito menos de realização pessoal. Eu acho que realmente a gente tem que ajudar o ser humano a desenvolver seus potenciais de acordo. Deixa eu te perguntar rapidinho. Que orientação que você nos daria nesse período que os nossos filhos estão se adaptando? Estão lá, e o hebraico está lá, meu de 12 anos, ele chega e fala, eu estou cansado de quê? É porque eu estudo hebraico o tempo inteiro e eu não entendo nada. Fala isso. Então, eu estudo aula de inglês, aula de matemática, e eu estou só vendo hebraico. Aí eu fico, não, filho, lembra que a gente já combinou que é paciência, que você tem que estar lá, você está ouvindo, você já está aprendendo algumas palavras. Mas o que a gente faz? Você tem alguma dica nesse período? Dicas, porque a gente sabe que tem uma frustraçãozinha, a gente não pode negar que não vai ter socorro, né? Mas a gente também não pode julgar mais lenha na fogueira deles, tá? Tem que dar uma incentivada, né? Tudo começa como vocês prepararam ele quando saíram do Brasil, né? O que vocês falaram para ele? Se vocês falaram para ele, olha, você vai chegar lá em 2 dias, você vai ter um monte de amiguinho, você vai aprender isso super rápido, ó, porque ele vai chegar aqui e vai falar, mãe, não, bem, fala a verdade, porque não é bem assim. Aí ele vai se frustrar e ele vai criar outras indisposições. Agora, se você falou antes que realmente você preparou ele, vai ter um processo, tudo na vida é um processo, que você vai aprender, a mãe vai estar ali para te ajudar, a gente vai falar, a mamãe também não sabe, você vai me ajudar, você vai me ensinar, você vai começar a criar nele uma vontade de aprender. E qual que é, no fundo, qual que é o desejo de toda criança? É agradar os pais. Né? E eu acredito que eles vão querer fazer de tudo para... Eu vejo pelo meu filho. Fazer de tudo para aprender, porque eles já estão de saco cheio de não saber aquilo. Isso também. O meu filho, ele fez tratamento porque ele tem déficit de atenção, né? Então ele toma remédio, tudo. Só que um belo dia ele chegou pro psiquiatra e falou, não vou mais tomar, eu quero tentar por mim mesmo. E ele não está tomando mais os remédios. Mas ele está sendo acompanhado, tudo, né? Acompanhamento realmente, a questão do remédio, principalmente do déficit de atenção e aprendizagem, ele é uma coisa um pouco mais complexa, porque ele não é uma coisa que a criança desenvolveu. Isso é já vem com ele. Já nasceu, uma coisa de nascença. Foi no parto, Tem dois tipos como se fala, guichá, de abordagem. Uma diz que todo déficit de atenção ele é de nascença. Tem uma que fala que não, só aquele que tem hiperatividade de nascença, porque a hiperatividade ela diz. Agora, aquela criança que tem déficit de atenção, que ela fica viajando na sala de aula, mas não incomoda o professor. O professor é uma coisa muito boa, ele está ali quieto, não incomoda. Mas ela não aprende tudo, mas não aprende. O professor é bom, mas para a criança ela não aprende. Isso tem uma abordagem que diz que isso não é de nascença, isso pode ser de nascença, mas também ela pode não estar... Essa pode não estar panudo, ela pode não estar disponível emocionalmente, ela pode estar ocupada com alguma coisa que está passando com ela, que não permite que ela está ali pensando, pô, minha irmã está pegando um brinquedo lá em casa. Minha mãe está dando.
E ela tá nem aí, ela não quer estar ali, ela tá só pensando, preocupada com 500 mil outras coisas, tudo menos ali. Em relação ao que fazer, essa é uma dica, realmente mostrar para ele que aquilo que ele aprende ele vai poder te ensinar. Esse é um desejo da criança, realmente agradar o pai e a mãe. Outra dica que dá para fazer é tentar juntos e aprender ele. Outra dica que dá para fazer uma lista de coisas que ele quer falar para a escola. A gente ele arrumou um amiguinho, ele quer falar com o amiguinho. Ele vai falar, olha, escreve para ele como é que se fala Shalom, Manishma, como você vai? Você quer brincar comigo? Coisas que ele gosta. Pergunta para ele, o que você gostaria de dizer para ele? E vão procurar essas expressões. Isso serve para vocês adultos todos também no processo de aprendizagem. Quando a gente sai, vou no banco, eu quero saber, ó, vai caixar, né? Saber não se quer, você vai dizer, eu preciso tirar dinheiro. Eu preciso de um empréstimo. Eu preciso de um empréstimo. Por que eu peço isso aqui? Para quem que eu peço? Quem que é o gerente? Quem que é o gerente? Sempre vai, minha neném, pô, entendeu? Então, isso é parte de um processo de aprendizagem. E na criança não é diferente, só que você tem algumas diferenças que vão poder te ajudar, que é realmente articular junto com ele, a forma de aprendizado, sentar num horário quieto, sem que tenham estímulos externos que possam influenciar na capacidade de concentração dele. Preparar um ambiente propício para isso. Não querer, vamos falar hebraico aqui, mas vamos ligar a televisão, uma música aqui Não dá, não do, sei lá, que tá, Martinho da Vila, e vamos ficar ouvindo esse sambinha aqui. Pô, ele não vai querer, vamos botar um desenho do Pokémon, sei lá, o que tem lá no Brasil. Não, vamos criar um momento de vocês, que isso é uma coisa muito importante, que chama Zman Ehut, tempo de qualidade junto com a criança. A criança vai se sentir, como eu falei antes, como ela precisa saber que tem alguém no mundo que é capaz de virar o mundo por causa dela, ela vai se sentir uma criança investida emocionalmente. Quando a criança é investida emocionalmente, a probabilidade de ela ter um déficit emocional fica reduzida, você minimiza esse risco. Quando terminou toda a tortura de ensino médio, segundo grau, não sei o quê, aí tem o tal do Bagrut, sei lá. Você sabe falar alguma coisa sobre isso? Nada, Bagrut. Porque o meu filho está com 15 anos e já está preocupado que ele quer tirar 10, que ele quer ir para o exército. E isso me tortura. Porque ele não está vivendo hoje. Ele já está pensando daqui a 3 anos. O Bagrut é um pouquinho mais complexo. Isso aí, você pode pegar o telefone, pode sentar e conversar para poder ver também o perfil dela. Que vai, que busca dele. O Bagrut é o Enem do Brasil. A verdade é que ele é diferente também do que o Brasil. Você faz vestibular, você se acertar tantos pontos, você passou, se não. Não é isso? Não que a gente se veja de novo. Não, porque eu acho que no Brasil, no segundo grau, todos os alunos fazem as mesmas matérias com o mesmo número de horas. E aqui em Israel não, aqui em Israel tem especializações. Você tem o nome da Yehidot. Tem alguns alunos que vão ter mais aulas de matemática e menos aulas de outras matérias. De acordo com o que ele quer. De acordo com o que ele quer. Com aquilo que ele almeja, é de outra tendência dele vocacional, né? Exato. Essa aqui foi uma pergunta que eu ia fazer, que muda um pouco, mas eu passei por isso, eu acho, não sei se vocês passaram. Quando eu fui escolher na faculdade, eu não escolhi. Eu falei, o que eu gosto? Eu fui definir quando eu fui me inscrever para o vestibular. Aqui é muito antes. O que eu vou fazer? Aqui isso acontece muito antes. Eu gosto de números, legal, eu gosto de números. No caminho, para mim, eu defini, ou eu vou fazer administração e economia. Você não tem um preparo. Exato, né? eu não tive zero. Mas você tem algum curso especializado em orientação vocacional? Até lá, uma forma para a parte vocacional da criança. Existe na Kitavav, que a minha filha está, ela tem acho que 2 ou 3 aulas extras de matemática. O professor escolhe, esse vai. Questão de identificação de potencialidade, né? Eles têm o histórico da criança. Tem o histórico. Conversa com aquela, se eu não quiser, não quero ser bailarina. Meu filho vai ser bailarina, a gente vai dar essas horas a mais para outra. No Tehon, que corresponde ao segundo grau, alunos diferentes têm ênfases diferentes. No Tehon. No grau é o médio, o nosso colegial. Seria o Yud, Yudalef e Yud Beit, não é isso? O médio. Sim, ok. Legal. Muito legal. Pessoal, muito obrigado por você. Obrigado a você.